E agora nós iremos falar sobre a arte de falar em público. E para isso nós convidamos a professora Keila Leite. A Keila, ela é pedagoga, com bacharel em teologia, pós-graduada em gestão de negócios e recentemente concluiu o Associates in Psychology aqui na Flórida, um curso de psicologia. Ela possui uma ampla trajetória como palestrante e professora, ministrando treinamentos, seminários e conferências em diversas cidades do Brasil e agora aqui nos Estados Unidos. Ela faz parte do Seminário Teológico Betel desde a sua fundação, e onde ela atua como coordenadora e pedagoga, e tem contribuído ao longo de muitos anos para a formação de milhares de pessoas. Recebamos agora. Esqueceu de dizer, minha mãe. Ela é minha mãe também, gente. Acho que o ponto mais importante. Muito obrigada, Carol. Fiz muito bem, não fiz, gente? Chegamos ao momento final e eu vou tentar ser rapidinho para não cansar vocês. Sei que tem gente aqui que vem de longe, né, Sarinha? Viajou para chegar aqui e é um prazer muito grande estar com vocês. Esses primeiros minutos, quando o pregador sobe no púlpito, eles são determinantes, talvez, mas eles chamam a atenção do público, cativa a atenção. E a partir daí eu vou dizer, essa pessoa está segura no que vai falar. Essa pessoa sabe por que subiu neste púlpito. Agora, eu também poderia subir aqui e mais ou menos com essa linguagem assim. A paz do Senhor, irmãos. Não combina comigo. Qual é a sua percepção? Estou confiante desse jeito aqui? Não. Então é nisso que a gente vai encerrar aqui para falar sobre a linguagem corporal. Você pode ter um sermão maravilhoso. Você pode ter um texto bem organizado, como a professora Karen falou aqui. Mas o teu corpo, a comunicação do teu corpo, pode ir totalmente na contramão daquilo que você vai falar. Você quer impactar, mas o teu corpo não está correspondendo. E é disso que a gente vai falar aqui para fechar, sobre a linguagem corporal. Estão preparados? O seu corpo comunica muito antes que você fale a primeira palavra. A forma com que você subiu aqui, a forma com que você segurou o microfone. É importante que você mantenha o microfone assim. Se for um desse modelo aqui, a melhor forma é assim, para captar o som, né? A tua postura é importante. Então, nós aqui na frente posicionamos as nossas pernas levemente afastadas, mantemos o nosso tronco ereto, que facilita também a nossa respiração. Esses 3 primeiros minutos é um momento de maior nervosismo. Estamos trêmulos, ai meu Deus, sabe? A voz já está um pouco trêmula, mas eu tenho que lutar contra mim. Eu tenho que lutar contra esses primeiros minutos de nervosismo e mostrar para as pessoas, apesar de eu estar morrendo por dentro, estou aqui, estou firme, né? Olha aqui a minha posição. Estou firme, estou confiante. Por quê? Eu já passei por aquelas etapas. Eu já estudei, eu já orei, eu já busquei de Deus. E agora é a parte de eu comunicar. Agora, se você passou por tudo isso e sobe aqui, capenga, desanimado, ombro para frente, cabeça para baixo. Os irmãos vão fazer como a Jamile está fazendo aqui, ó. Abençoa, Senhor, esta palavra. Tem misericórdia, né? Já começa a intercessão, tipo, que hora que vai acabar o culto? Que hora que vai... Nem começou a pregação, pastor Judá. Que hora que vai acabar esse culto? Porque a igreja não sentiu segurança na tua comunicação. Até para o grupo de louvor, nossas igrejas são pequenas, nossas igrejas são novas. Você vem aqui na frente, você quer dominar, você quer não dominar no sentido de que você está no controle, mas o Senhor te capacitou, o Senhor te chamou, você recebeu o chamado e vem aqui cumprir, mas vir para cá, com os ombros para frente, voz baixa, perna cruzada, não sabe
para onde, o que fazer com a mão? Onde eu ponho essa mão? O que eu faço com esse microfone? Aí você está destruindo 70% daquilo que Deus colocou no seu coração. E pode ser totalmente mal interpretado. Compreendem? Então vamos avançar. A comunicação começa antes da primeira fala. O corpo transmite as suas emoções. A postura valida o sermão. E o público observa tudo. Até o que você não quer mostrar. Observa tudo. Faz o scan, assim, ó. Olha o cabelo dela. Não pintou. Não pintei mesmo. Então, tem sem tempo. Olha a unha dela, não está pintada. É muito básica essa irmã Keila. É pior que eu sou mesmo, muito básica. Vocês estão escaneando aqui enquanto eu estou falando. E olha que interessante essa foto. A postura. Então, a gente vai falar de postura. Mantenham-se nessa confiança. Postura neutra, aqui, pés levemente afastados. E o olhar depende do tamanho do templo, da largura do templo. Já palestrei para um público de 3.000 pessoas, galerias, coisas gigantes. E a minha preocupação era, de tempos em tempos, em... Você que está lá pendurado lá em cima, estou te vendo aí. Mas público pequeno, o meu olhar está aqui, ó. É por isso que a igreja precisa ter a luz acesa. Porque o pregador precisa olhar no olho do público. O pregador precisa fazer contato visual. Por quê? Porque o olhar conecta. O olhar conecta. Eu não estou falando, sabe lá para quem, mas olha o jeito que a Josi sorri. Olha o jeito que ela reage. E eu sei, yes, yes, Jesus está falando. Jesus está trabalhando. A igreja está recebendo. Essa conexão no olhar. Existem igrejas que são tão escuras que a gente não consegue nem ler a Bíblia. Está tudo trevas, né? E aí eu falei, meu Deus, não está cooperando para eu ler a Bíblia nem na igreja. Então não consigo ler a Bíblia. A importância de nós estarmos com o nosso olhar no nosso público. E dependendo do tamanho, às vezes eu olho para cá. Às vezes eu olho para cá. E às vezes eu olho para lá. Eu não posso escolher a Dani e ficar... Daqui a pouco ela fala assim, essa irmã está com problema comigo, né? Não é possível que agora só olha para mim. Essa mensagem é para mim. Alguém contou da minha vida para ela. Estou sabendo que ela só olha para mim. Não é nada pessoal. Quando eu estudei teatro para cantores, na época que eu inventei de cantar, muito tempo, isso é uma outra história da minha biografia. Eu fui estudar teatro para cantores e uma das coisas que a gente aprendia lá no palco é a posição das pernas e o olhar chamado quarta parede. Se você ainda não está no nível de olhar nos olhos das pessoas com confiança, imagine que tem uma parede lá no fundo, uma quarta parede, você está olhando lá à frente, sabe? Olhando além. E aí você não vai constranger ninguém, nem escolher um para Cristo, né? E você vai demonstrar que está olhando à frente. Mas nunca olhe só para cima. Eu tinha um professor de teologia no IBETEL e ele dava aula assim. Porque, meus irmãos, o Antigo Testamento, eu não sei o quê. E eu passava, né, como coordenadora, eu passava pela sala assim. Qual que é o problema desse professor que não olha nos olhos dos alunos? Né? E eu ficava incomodada com aquele negócio. E isso demonstrava um coração arrogante. Mesmo que ele não fosse. Porque para eu transmitir a confiança, a verdade daquilo que eu falo, eu preciso olhar nos olhos dos meus irmãos. Amém? Medos. Você está na sua apostila aí, página 15, vamos preencher. Os principais medos de quem fala em público. Nós queremos destacar o seguinte, que a autoconfiança é algo que você não nasce com ela, mas é algo que você constrói conforme você se prepara. Ninguém, pelo menos as teorias inatistas que acreditavam que pau que nasce torto morre, isso é uma mentira. Jesus era carpinteiro. Todas as pessoas são capazes de aprender, já diz a psicologia da educação. Todo ser humano nasce com uma única aptidão, a aptidão para aprender.
Você que não confia, você que tem medo, o Senhor te chamou, o Senhor te capacitará. É preciso que você trabalhe em você a sua autoconfiança. A autoconfiança é algo que deve ser aprendido. O que trava a pessoa? Número 1, medo de errar. Mas quem não erra? Todos nós erramos. Chegamos aqui na frente, às vezes eu troco os personagens, eu não sou boa de personagens como o Cláudio, tem a cabeça dele. Troco os personagens, ele lá de baixo grita, não é esse fulano, é Beltrano. Falei, ô irmão, vão me perdoando, graças a Deus tem um teólogo aqui, né? O teólogo chato para me corrigir. E ele corrige, medo de errar. Aí você vai falar, nunca mais vou pregar, errei o nome do rio, não era Jordão, era Eufrates. Desencana. Todos erram. Número 2, medo de ser julgado. Como não? Medo de ser julgado. Existe um desejo inconsciente em nós, que é a necessidade de sermos aprovados. Isso é no conceito de grupo, conceito de bando. Você está no grupo do WhatsApp, lá da turma da limpeza. Te tirar do grupo, meu Deus, me tiraram do grupo dos piscineiros, dos pulgais, vão morrer. Essa necessidade de você pertencer a um grupo. Necessidade de ser bem aceito. Mas todos nós passamos por julgamentos. Eu estou falando aqui, vocês estão me julgando. Estamos sendo julgados o tempo todo. Faz parte do processo. Mas a nossa confiança da mensagem, a nossa confiança no propósito tem que ser maior. Tem que dizer mais. E quando o Senhor te chama, te capacita, e você vai lá, cumpre o que Ele colocou, aí você vai ver o resultado. Testemunhos virão, vidas transformadas, mudança de caráter, porque você venceu o seu medo e foi. O importante é ir. Eu estou com medo, eu não sei. Vai. Né? É bem como os pastor Giovanni fazer. Vai, Jamile, vai, Jamile, vai. Ah, não, pastor, eu vou morrer. Vai, menina. E está lá depois lá na frente. Isso aqui é porque o Senhor faz, o Senhor é. Eu falei, eita, e cadê a minha troça? É ou não é? Conheço. Os pastores de vocês veem em vocês potenciais, além daquilo que você vê. Pai está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que estejam dispostas para atender o chamado. Pessoas que sabem que não são perfeitas, erram, mas está lá um coração corajoso. E o que eu mais sinto falta aqui na Flórida, que é o único estado que eu conheço, são pessoas dispostas a trabalhar para Jesus. Isso é lamentável. O tanto de gente aí fora que diz, eu já fui da igreja, um dia eu fui na igreja, hoje eu não vou mais, não quero saber se... Esse é o lugar mais perigoso, é o comodismo. O comodismo é confortável e você está totalmente aberto, despreparado para as guerras espirituais quando vierem. E vai culpar a quem? Outro medo de esquecer. Mas professora Karen já ensinou vocês a fazer o esboço. Agora sim. Isso foi só uma pincelada, tá? Tudo isso está gravado, tudo isso está em módulos, tudo isso está no curso online, que nós vamos mostrar no final aqui. Você pode revisar mais vezes quando você desejar. E por último, medo de rejeição. Mas a percepção que o público tem de você não define aquilo que você é. Quando você tem convicção de que está pregando a palavra, quando você tem convicção da verdade que você ensina, irmãos, querendo ou não, é isto. Não é sobre você, é sobre Deus, é sobre esta mensagem. Vamos falar rapidinho aqui do que a gente não deve fazer. Vou pular aqui muita coisa, pula isso. Coerência, postura, coluna reta, equilíbrio do peso, firmeza, estabilidade, naturalidade. Não é rígido, não é um robô. Você não precisa ficar agarrado aqui. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Relaxa, respira fundo. Depois, o olhar, contato visual, conexão, foco,
Olhe, gere empatia. Ame os irmãos. Ame a igreja. Não pense que quem está aí embaixo, você está tacando pedra. Já fui muito de igreja pentecostal lá do bairro da favela, da pequenininha, que a pregação era só pancada do início ao fim. Seus filisteus, né? Só faltava chamar a gente de filisteus. Vai pro inferno. Bíblia mesmo, zero. E é isso, uma mensagem de ataque. Agora, olha que incoerência. Olha o que eu vou fazer agora. Meus irmãos, eu estou com um problema sério. Estou com uma dor terrível. Mas eu sei que Deus é poderoso. A Ivani riu. Por que ela riu? O poderoso está meio xoxo, né? Tá meio... como o Chaves, né? Agora vamos para outro personagem. Irmãos, eu estou com um problema sério. O negócio está complicado lá em casa. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Olha, deu até um glória aqui. Não estou pregando não, tá? Só estou te mostrando o corpo falando. Aqui o corpo fala assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe como que é, né, irmão? Eu vim para essa América, não sei para quê. Mas Deus sabe de todas as coisas. Irmão, levanta essa confiança. Você confia ou não confia? Aí você fala que confia, mas está assim, todo brocochó, né? Desanimado. A coerência. Aí aqui o irmão está falando assim. Vamos para esse cara aqui. Ó. Alegrai-vos o Senhor. É cômico, né? Vamos para esse daqui. Alegrai-vos no Senhor. Zero reação. Vamos para o outro. Alegrai-vos no Senhor. Percebe isso? É inconsciente. Às vezes a gente se entra nos vícios, né? E eu pego no pé do Cláudio, como eu pego no pé. Ele sabe, né? Cláudio, não sei o quê. Não termina uma frase com a cabeça baixa. Principalmente uma frase de impacto. O pastor Alexandre é impecável nisso. Ele faz assim, eu não sei o que, não sei o quê. Pá, põe a mão, bate a mão aqui. E vai fazer, porque ele pode. Como não dar glória? Como não reagir? Não é? Como não reagir? A coerência na comunicação. E às vezes a gente entra nos vícios que nós não nos percebemos, mas graças a Deus pelo Seminário Teológico em Betel, pela Igreja Promessas Christian Church, que trouxe esse dia hoje aqui, para nos esclarecer algumas coisas. É tudo muito rápido, mas é sobre isso. O conteúdo diz, ele está falando sobre confiança, mas o corpo está encolhido. Finalizando, evite apontar o dedo para alguém. Isso aqui, ó. A irmã, pelo amor de Deus, né? Ô, irmã, mas eu nem estou falando com ela. Eu quero falar com fulano ali, mas... Ô, irmã, peguei ela, bode expiatório. Ela, ai, meu... Esse pastor não foi com a minha cara. Evite apontar os dedos para as pessoas. A melhor forma de você se comunicar, mãos abertas. Receba o que eu tenho para te entregar. Receba esta palavra. Mãos abertas, comunicam isso. Sincronia com a fala. Enquanto eu vou falando, a minha mão vai acompanhando o meu ritmo. E perceba essa pausa que eu fiz agora. Enquanto eu vou falando, o meu corpo vai acompanhando o meu ritmo. Existem pessoas que falam tão acelerado, ele prega assim. Ai, igreja. O cérebro cansa. Não há ritmo, não há modulação, não há um desespero para pregar, para falar. Tudo muito rápido e não dá tempo para a igreja refletir sobre aquilo. As pausas da pregação são necessárias no momento certo para que a igreja dê glória a Deus, aleluia. Agora tem igreja que nem fala nada. Silêncio sepulcral. It's ok, a cultura da igreja. Mas essas movimentações elas devem ser objetivas. Dedo em riste. Esse aqui, mãos encolhidas, em segurança. Tiques físicos. Vou mexer com você de novo. Depois a gente conversa, tá bom? Não briga comigo, não. Mas, ó, pastor Cláudio, assim...
Pronto, ninguém vai saber mais da mensagem. Todo mundo quer saber o que acontece com o óculos do pastor Cláudio. Não é, pastor Sandro? Cadê o óculos para ele? Quando o Cláudio veio dar aula sem óculos, o pastor Sandro falou, cadê o óculos do pastor Cláudio? Isso aí. Os tiques repetitivos te distorcem, te desconcentram. Desconcentra a igreja. Né? A perna que balança sem parar, a caneta que bate aqui sem parar. Tudo aquilo que é repetitivo desconcentra a igreja da mensagem. Você pode estar no melhor sermão, mas a tua repetição aqui está distraindo. E no final, fala assim, nossa, aquele irmão não para com a perna, né? Olha a mão ali, ó, sacode, sacode, sacode a mão. É sem querer. Movimentação no púlpito. Estou acabando, mais 5 minutos, tá bom? Não dorme, não. Movimentar no púlpito. Porque o Senhor vai fazer, Ele vai realizar. Nessa noite, meus irmãos, creia na palavra que o Senhor tem para você. Isso aqui. Ai, os irmãos estão assim. É o jogo da Copa. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Essa movimentação sem direção também traz confusão à mensagem. Quando que eu mudo de posição no púlpito? Quando eu mudo de assunto. Quando eu mudo de tópico. Eu estou aqui falando da importância do olhar. Agora eu vou falar sobre a necessidade de cuidarmos da nossa voz. Mudei de lugar. É intencional. A mudança da minha postura no púlpito, ela é intencional. E ela está casando, ela é coerente com o meu discurso. Tudo bem? Muita informação? Voz, ritmo, pausas. Eu lembro que o meu jeito de pregar, eu não sou uma pessoa, apesar de eu ter origem assembleana, eu não sou do barulho. A minha voz é baixa. Se eu subir além disso daqui, eu passo a semana com dor de garganta. Assim como eu tenho a voz muito sensível, eu tenho o ouvido, o tímpano muito sensível com barulho. E esse cuidado com o volume, com a voz, com a entonação, é um jogo que a gente também faz na hora certa de fazer a ênfase da mensagem. Então, pregar gritando no mais alto volume, do início ao fim, cansa o ouvinte. Falar também, assim, a mensagem toda nesse tom de voz, pelo amor de Deus, o irmão vai dormir em 2 minutos. Então, a entonação da voz faz parte também da oratória. O poder do silêncio, o poder da pausa, para a igreja refletir. E uma vez eu estava aqui ministrando, acho que foi uma das últimas vezes. Aí o pastor Alexandre falou, dá glória a Deus, igreja, reage. Não foi? Por quê? Porque o ritmo dele é esse. Ele vai falando, a igreja vai, glória a Deus. Vai falando, glória a Deus. Não sei o quê, glória a Deus. Aí eu falei assim, tudo bem, pastor Alexandre, estou de boa aqui. Eu sei que o meu jeito aqui não é puxar muito glória, não. Estou tranquila quanto a isso. Por quê? Quando eu tenho confiança na mensagem, é Bíblia, é palavra de Deus. Não são o barulho da igreja, não é o barulho da igreja que vai trazer a confirmação da palavra. Há palavras que é para produzir comichão no ouvido, reflexão profunda. Aí os irmãos vão fazendo o quê? Mas se encolhendo no banco, se encolhendo no banco. Eita Deus, que palavra. Ui. Às vezes o momento é para isso. O problema da cultura pentecostal é achar que pregação é só quando gera barulho. Nem sempre é. E nós temos esse péssimo hábito de que culto, uma vez eu me senti mal, muito mal. Eu fui ministrar numa igreja e falei, não lembro mais a mensagem, mas no final veio o pastor da igreja, a igreja aquele silêncio, né? Enquanto eu pregava. Aí veio o pastor da igreja, aí ele começou outra pregação. Aí a igreja, aleluia! Porque o estilo da pregação dele era, não sei o que, 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 a igreja subiu nas paredes tudo. Eu falei, eita, acabou com a minha pregação. Acabou comigo agora. Sabe o que eu acho isso? Sabe o que eu acho disso? Falta de ética. Eu não podia ter feito no outro dia. Por que quer remendar? Porque Keila, vara verde, né? Que é assim. Você sabe que quem não dá muito glória, não faz rodopia, aviãozinho, é vara verde? Chama de vara verde lá na minha terra. Ah, vara verde, não pega fogo de jeito nenhum.
Não pega! O crente vara verde, o culto está no maior Pentecoste, Deus está tomando, e a pessoa está lá assim, vara verde. Não tem vara verde aqui não, né? Ô, glória! Quem está com sono aí? A gente está acabando. Poder do silêncio, boas práticas, já falei disso. Roupa, para acabar. Roupa, vestimenta. Por dentro ou por fora? As roupas comunicam também. E aí eu falaria isso alguns anos atrás só para as mulheres, mas agora é para os homens também. Umas calças acolchadas. Irmão, uns negócios apertados que eu fico assim, como é que esse varão entrou nessa calça? Aí vem aqui para o povo, irmão, querendo ou não, você está 100% exposto. Frente, atrás, de lado, de costas, de todo ângulo. Você está exposto. Então, compra um espelho lá na Burlington, sabe? Aquele bonitão assim. Olha para o espelho. Pergunta para a mulher, isso aqui tá bom, tá muito mostrando demais. Porque a atenção volta-se para você. E a mensagem, ó. Não, mas Deus me usa, eu sou profeta. Mas com essa roupa coxada aí, irmão, fica difícil, né? A gente se concentrar na palavra. Né? Ainda mais se o irmão vai para a academia com a Dani lá, vai crescendo os músculos, as roupas não vão acompanhando. Aí você vê aquele corpão, as solteiras lá, oh, Jesus! Glórias! Pronto, desvirtuou a mensagem. Acabou com tudo. Detonou com tudo. Cuidado com as suas vestes. As mulheres, roupas largas. E se você quer uma roupa mais apertada, use algo por cima que vai até aqui, ó. Que cubra você daqui. Se você é dia de você ir para o púlpito, é dia de você subir para o altar, redobre a sua atenção quanto ao chamar a atenção ao seu corpo. Coerência, congruência, teste final. Não sei falar, não sou capaz. Eu pulei um negócio aqui chamado a síndrome do impostor. A síndrome do impostor é assim, o Senhor te chamou, você sabe que é capaz, a mulher está falando, sua mulher já falou, a igreja já falou, vamos dar oportunidade para fulano. Não, agora não. Não, agora não. Não. E aí, passou. Todo mundo crê que você é competente, todo mundo sabe do seu talento, mas você não se acha capaz. Isso a psicologia explica. Confie. A confiança é algo que deve ser treinado e trabalhado. Como que eu treino a minha confiança? Fazendo. Vindo aqui na frente, testando. Nos cultos de quarta, é 5 minutos para falar, né, pastor Alexandre? Nada mais que 5, porque o povo se empolga que eu vou te falar, viu? 5 minutos. Passou, senta, varão, senta, já deu seu tempo. Aí assim, num dia você vai pegando 10, vai pegando 15, vai aumentando. Chega um dia você está pronto. É preciso começar. Vamos ler essa frase? 1, 2, 3. O corpo deve reforçar a mensagem, nunca competir com ela. E com isso, eu encerro. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês.